exaltado e glorificado seja a grandeza do único que é digno, na sua glória, no seu poder e majestade. E que nós possamos sermos agradecidos no nosso viver diário pelas copiosas bênçãos recebidas das tuas santas mãos. Nesse pequeno estudo, eu falarei um pouco sobre o chamado de Abraão. É um estudo mais endereçado àqueles que fazem a obra ou que cursaram teologia. Se o senhor, a senhora crer, pegue aí o seu copo com água. No final vamos abençoar. Também tenha um pouco de azeite, para que no final possamos fazer a unção. Aqueles que baseiam o seu ministério no chamado de Abraão, o seu ministério não tem validade. Chamado de Abraão na nova aliança não tem validade alguma. Chamado de Abraão foi único. Abraão foi o único na velha aliança a ser chamado como foi. Gênesis 12, de 1 a 5. Sai da sua terra, da sua parentela, para uma terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. Este chamado findou no tempo de Abraão. Abraão foi o único. Não podemos trazer esse chamado para a nova aliança. Não podemos nos espelhar no chamado de Abraão na nova aliança. Chamado de Abraão na nova aliança, eu irei reprisar tantas vezes, ele não tem validade, porque é um chamado babilônico. O Senhor não nos chama para fazer de nós uma grande nação na carne, mas para fazermos de nós, para que nós possamos multiplicar no Espírito. Então vejam, senhores, que esse chamado de Abraão na nova aliança não tem validade alguma. O que acontece muitas vezes com os líderes é que eles tinham o desejo nos seus corações de pregar o Evangelho, de cursar teologia em algum ministério, e ir para a seara. Seu desejo de cursar teologia, de se transformar em um pastor,
foi alcançado, mas não tiveram o chamado. Compreenda o Senhor. Compreenda a Senhora. Porque eu tenho desejo no meu coração de fazer a obra, cursar teologia, dirigir algum ministério. Isto não significa que eu tenho o chamado. Apenas tinha um desejo no meu coração, e esse desejo foi concretizado. O meu objetivo foi alcançado, mas o chamado não é assim. O Santo Espírito na Nova Aliança, quando Ele nos chama, Ele nos capacita, Ele nos unge. Não precisamos da unção deste ou daquele, porque o Santo Espírito na Nova Aliança, quando Ele nos chama, que nós ouvimos, atendemos o seu chamado, para executar esse chamado dentro do seu propósito, Ele nos unge. 1 João 2. Altíssimo Criador, Santo Espírito, nos dê sabedoria e entendimento, Senhor, para compreender estas verdades. 1 João 2, 27. Ali fala da unção do Espírito, da capacitação do Santo Espírito para aqueles que foram chamados por Ele na Nova Aliança. Então vejam, senhores, este chamado de Abraão, tão praticado dentro dos ministérios, dentro das igrejas, não tem validade nenhuma. É apenas um chamado babilônico. Porque o objetivo do Santo Espírito na Nova Aliança é que nós cresçamos espiritualmente. Então vejam, senhores, que tem muitas coisas erradas nos ministérios de teologia, nos ministérios pastorais, onde muitos destes pastores puseram no seu coração de cursar teologia, de fazer a obra, e basearam o seu chamado, o seu desejo no chamado de Abraão, chamado este que não tem validade alguma na Nova Aliança. Hebreus 8, versículo 11, fala que o maior professor que temos, sempre estou falando aqui no canal, o maior professor que temos é o Santo Espírito, do qual devemos aprender. Santo Espírito é quem nos ensina. O Santo Espírito é que ensina aqueles que atendem o seu chamado na Nova Aliança. Agora vejam, senhores, eu não troco uma aula do Santo Espírito, um dia ou uma hora na presença do Santo Espírito por milhares
de formações pastorais, de curso de teologia. Todas as mensagens que eu tenho editado aqui, nenhuma é compilação de nenhum líder. Porque o propósito do Santo Espírito, para aqueles a quem Ele chama, que obedecem o seu chamado, para viverem na dependência do Santo Espírito, Ele unge e capacita. Não há necessidade de recorrer a nenhum livro, a nenhum ensinamento de outro pastor, porque assim iremos estar menosprezando o professor maior, a sabedoria maior, que é do Santo Espírito, que nos unge e nos capacita na nova aliança. Então vejam, senhores, muitos estão dentro das igrejas se gabando que são ungidos do Senhor, que foram chamados, que são ungidos, mas quem sabe muitos destes apenas realizaram um desejo que esses tinham no coração de fazer a obra, mas não tem nada de chamado. O Santo Espírito não os chamou e não os ungiu. Então, o chamado de Abraão na nova aliança não tem nenhum valor, não tem nenhuma validade. Este chamado só valeu para a época de Abraão, na vida de Abraão. Jamais podemos trazer este chamado de Abraão para a nova aliança. Ele não tem validade. O chamado de Abraão só valeu para Abraão na velha aliança. Foi o único. E o Santo Espírito, quando nos chama, nos unge na nova aliança para este ministério, para ganharmos almas para o reino. Ministério de suma importância. Ele não nos chama para cursar teologia em nenhum ministério, porque o maior professor, eu já disse, é o Santo Espírito. É Ele que nos capacita. Não nos chama para mudar de cidade, sairmos da nossa parentela, vivermos na dependência de homem. Veja quão importante, quão grandioso é o chamado do Santo Espírito. Santo Espírito tem ciúme de nós. Quando nós somos verdadeiramente chamados, recebemos o chamado do Santo Espírito e vamos dirigir o ministério ao lado de uma outra pessoa, que quem sabe não é da permissão do Santo Espírito, estamos cometendo um grande erro, porque o Santo Espírito tem ciúme do nosso corpo. O nosso corpo é o templo do Santo Espírito. Então veja, senhores, aqueles que tiveram o desejo no seu coração, que foram cursar teologia,
foram frequentar um ministério, pastorear em algum ministério, baseou seu chamado no chamado de Abraão. Este chamado é pela sua conta. Levar uma pessoa contigo e pastorear neste ou naquele ministério, isso aí é visão do homem. São desejos do coração do homem. Chamado espiritual na nova aliança, ele é totalmente diferente do chamado de Abraão. Reprisarei tantas vezes. O Santo Espírito, quando ele nos chama na nova aliança, ele nos capacita, ele nos unge. 1 João 2:17. 1 João 2:27. Não há necessidade da unção do homem. Então vejam, senhores, muitos estão se gabando que são ungidos do Senhor, que foram chamados, mas quem sabe estes são ungidos somente dos ministérios, dos homens, porque basearam seu chamado no chamado de Abraão. E este chamado de Abraão, infelizmente, na nova aliança, é um chamado babilônico. Agora pegue aí o seu copo com água, vamos orar, vamos consagrar e vamos participar. Meu Pai, abençoe a água deste homem e desta mulher. Quando participarmos desta água, que ela se transforme na água da vida do nosso interior, para a glória do Cordeiro. Vamos participar. Vou fazer uma unção especial. Se você tem, pega aí o seu azeite. Se você quer fazer um conserto na sua vida, a partir de hoje, desse momento, caminhar ao lado do Senhor, entregar a sua vida ao Senhor, autor e consumador da nossa fé, caminhar na sua proteção, sobre a sua direção, enfim, fazer uma aliança com o Senhor. Eu tenho autoridade do Santo Espírito para colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Abra aí o seu azeite, unja o alto da sua cabeça e a parte de trás. Agora, se você quer fazer uma aliança com o Senhor, feche os seus olhos e põe as mãos no seu coração. Meu Pai, exaltado seja a glória do Santo Espírito. Exaltado seja a glória do Cordeiro. Aceita a vida, meu Pai, o viver diário deste homem, desta mulher, deste rapaz, desta moça, na autoridade que tem exposto em minha vida. Eu coloco a vida deste homem, desta mulher, deste rapaz, desta moça, meu Senhor, nas tuas mãos. Abraça-os com a tua proteção, com teus cuidados, meu Pai. Esteja do lado deste homem, desta mulher, durante o seu caminhar, porque este homem, esta mulher, este rapaz, esta moça, está fazendo neste momento uma aliança com o Senhor, para a glória do Cordeiro, para a glória do teu santo nome. Senhor, te abençoe e te guarde a você, todos que fazem parte do seu viver diário. Vamos caminharmos juntos na fé. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.